irmãs e meus irmãos, boa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a intercessão dos irmãos. Muito obrigado pelas orações nesses dias que nós tivemos fora. E uma hora importante na vida da gente. E estamos de volta na nossa casa. Muito obrigado pelas orações. Creio que Deus cumpriu o propósito dele nessa viagem. Irmãos, nós vamos recomeçar então nosso estudo da carta aos Romanos. Já estamos na 15ª exposição, 15ª parte já. E pretendemos, se Deus assim me permitir, encerrar o capítulo 4 nessa noite. Então, nós vamos retomar então o capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 9 até o fim. É um trecho um pouco longo, espero que Deus nos dê graça para isso. Vamos lá, a partir do versículo 9 então. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nós nos debruçamos mais uma vez, fiados somente na ministração do Teu Espírito, para que possamos compreender, Senhor, as grandezas da Tua palavra, aquilo que nos dá consolo e segurança na nossa fé.
Senhor, pedimos que assim seja, que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Desvende, Senhor, através da Tua palavra, a verdade a respeito de viver pela fé, a exemplo do patriarca Abraão. Ensina-nos, Senhor, não só que fomos justificados pela fé, mas que o justo viverá pela fé. Ajuda-nos, Senhor, e acrescenta-nos fé, diante de uma fé tão pequena, tão tímida que muitos de nós carregamos. É isso que nós te pedimos que aconteça nessa noite pela aplicação do Teu Espírito desta palavra, Senhor, em nossos corações. É o que nós esperamos de Ti, para que sejamos fortalecidos, consolados e tenhamos uma fé robusta contra as astutas ciladas do inimigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, então aqui nós vemos mais uma vez Paulo trazendo uma visão panorâmica, por assim dizer, da vida de Abraão, do patriarca Abraão, pai da fé. Interessante que Paulo novamente, ele traz, nós já havíamos visto, que no começo do capítulo 4, Paulo usa dois personagens da história de Israel para explicar a justificação pela fé. Ele fala que em Abraão primeiro, ele começa do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 4, desse capítulo que nós estamos, ele fala que em Abraão Deus justifica pela fé somente, independente das obras da lei. Ele mostra que Abraão não trabalhou e não colaborou com Deus para ser justificado, e ele recebeu como graciosamente, ele recebeu por favor e não por salário a justificação, foi gratuito. E Paulo, a partir do versículo 6 até o 8, ele mostra o caso de Davi, mostrando então para nós e para os romanos em especial, provavelmente uma igreja que tinha uma membresia judaica, provavelmente de bastante judeus convertidos ao cristianismo. Então ele fala de Davi, mostrando que justificado, o crente, ele pode vir até a pecar, acontece, e Deus o justifica quando ele se arrepende, como ele também, mais para frente, Paulo vai mencionar com mais detalhe no capítulo 5 de Romanos, quando ele fala no versículo 9 e 10, que apesar que uma vez justificados, uma vez salvos, uma vez reconciliados com Deus, já quando eles eram inimigos, foram reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando o crente peca, ele continua justificado quando ele se arrepende, não é? Ele se arrepende. Então, ele mostra no caso de Davi essa situação. A gente entendeu, então, só para voltar um pouco mais, para fazer um quadro desde o início da exposição de Paulo aos Romanos, para benefício de todos, a gente percebeu que, a partir do capítulo 3, versículo 21, até o versículo 8 do capítulo 4, que nós lemos na última aula, quando nós pregamos sobre Romanos, nós vimos que Paulo começa então a mostrar, depois de um longo período, quando ele tratou da depravação total, que vai do capítulo 1 do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que o homem jamais conseguirá praticar a justiça que a lei exige, que Deus exige pela lei. O homem não consegue praticar a lei. O homem é incapaz, embora a natureza revele os atributos de Deus, embora todo ser humano tenha no seu coração a norma da lei gravada, embora muitos, e os judeus em especial, tinham a lei escrita, apesar de tudo isso, Paulo mostra que não há um justo sequer, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê?
Porque nenhum homem consegue praticar a lei totalmente para que seja uma vez, então, justificado pela lei, pelas obras da lei. Impossível. Depois desse longo trecho que Paulo fala de trevas que deixa realmente, coloca o homem lá embaixo, ele derruba toda a intenção do coração humano de querer, pela sua própria justiça, se justificar diante de Deus, ele destrói a justiça humana, e então agora ele começa a acender uma luz para nós e para os romanos, quando ele começa a falar da justificação pela fé. E agora esse trecho clareia com graça sobre os nossos corações. E mais uma vez, então, ele vai apontando para Abraão. Por que ele usa Abraão? Porque é o pai dos judeus, que precisaria ser muita sabedoria de Deus na vida de Paulo, quando ele traz à tona a biografia de Abraão, um pouco da biografia de Abraão, para tocar nos corações, talvez, dos crentes que eram judeus, se converteram ao cristianismo, mas que estavam ainda com dúvida lá na igreja de Roma a respeito da justificação. Então ele aponta tudo isso e deixa claro. E mais do que isso, ele mostra que o evangelho que ele prega é um evangelho bastante robusto e baseado na graça de Deus, a justificação pela fé apenas. Então ele faz isso. Agora, no trecho que nós lemos, Paulo então continua usando essa biografia de Abraão. Ele pega pontos importantíssimos relatados em Gênesis a respeito do patriarca. E ele mostra, então, em 4 partes, a fé em ação de Abraão. Aliás, como tema dessa noite, a gente poderia usar a biografia de Abraão e sua caminhada de fé. A gente poderia usar mais ou menos esse tema. O que é que a gente entende, então, do versículo 9 até o versículo 25? Dividiremos em 4 partes para facilitar a compreensão. Primeira parte, do versículo 9 ao 12, a primeira parte desse trecho que Paulo explica, a gente entende ali que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Primeiro trecho, Abraão não foi justificado pela circuncisão, de 9 a 12. Depois, segunda parte, de 13 a 16, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Novamente, Paulo vai falar da lei de novo. Por quê? Porque Paulo entende que precisa bater nessa tecla, porque ela é a tecla principal onde os adversários da justificação pela fé se baseavam, que era a prática da lei. Então, Paulo, de novo, faz novamente e argumenta que a justificação é pela fé e não pela lei. Essa é a segunda parte, de 13 a 16. Terceira parte, de 17 a 22. Abraão foi justificado pela fé em Deus, e não pela fé na fé. Não era qualquer fé, mas fé em Deus. Abraão foi justificado pela fé em Deus. Vai aí do 17 até o 22. E a última parte, a quarta parte, do versículo 23 ao 25, Paulo então faz uma rápida aplicação de tudo que ele vai falar, e ele contextualiza, ele traz sobre a biografia de Abraão que ele apresenta, ele aplica na igreja de Roma, e aplica para nós também. Então ele vai mostrar que tudo isso não foi escrito somente para falar de Abraão, mas isso diz respeito a nós, os que creem, e assim ele faz a aplicação. Vamos lá então, primeira parte, vamos ver se a gente consegue compreender que Abraão foi de fato justificado pela fé e não pela prática da circuncisão, do 9 ao 12. Essa primeira parte, então, Paulo está dizendo que essa bem-aventurança, o que é essa bem-aventurança? A justificação. A justificação não foi dada exclusivamente aos circuncisos. Ele faz algumas perguntas. Ela foi dada a Abraão quando ele já era circuncidado ou ainda não? No versículo 10, né? Então, a resposta é, versículo 10, não no regime da circuncisão, mas quando incircunciso. Abraão não foi então justificado após praticar a circuncisão. Ele foi justificado antes, quando Deus lhe fez a promessa de que ele seria uma grande nação, e por isso ele
creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus. E no capítulo 15, versículo 5, diz que isto lhe foi imputado para justiça. Então ele creu. E a circuncisão foi praticada como ordenança. A primeira vez que a circuncisão é praticada na Bíblia é exatamente em Abraão e os seus, Ismael e os servos dele, no capítulo 17, lá na frente. Então vejam, não foi por causa da marca da circuncisão que ele foi justificado, mas ela foi apenas um selo, a marca externa do que Deus lhe fez internamente, no coração. Quando Abraão creu, ele obedeceu a ordem de circuncidar-se. É a mesma coisa, aplicando para nós já rapidamente, no caso do batismo. No Velho Testamento, na religião judaica, o ritual de iniciação do crente era a circuncisão. No Novo Testamento, o ritual a cerimônia de iniciação do cristão é o batismo. E não é então o batismo que justifica ou que salva, mas o batismo é a marca externa que todos veem de que alguém foi salvo, foi justificado pela fé. É isso que Paulo está explicando aqui. Então, a circuncisão ou o batismo no Novo Testamento não são a base ou a causa da justificação, mas eles são consequências ou selos da justificação. É a marca exteriorizada, né? Portanto, irmãos, fechando já a primeira parte, que ela é bastante simples, acredito que não tem muito o que explicar, Paulo está deixando bem claro que Abraão recebeu a promessa antes de praticar a circuncisão. Ele recebeu, na verdade, a promessa de Deus quando você acompanha lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele recebeu o primeiro chamado para sair da sua terra, deixar sua parentela na terra de Ur dos Caldeus, e ele foi peregrinar em terra estranha por causa da promessa de Deus, de um chamado. Ele então saiu da sua terra, ele então começa a caminhar, e ele, ali naquele chamado, ele já obedece. E isso foi muitos anos antes da circuncisão. Para você ter ideia, esse primeiro chamado, quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos de idade. Ele praticou a circuncisão após o nascimento de Ismael, e ele já era velho, aproximando-se talvez dos 100 anos. É lógico, Ismael veio antes de Isaac, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, mas provavelmente passaram-se aí em torno de quase 20 anos, quando ele foi praticar a circuncisão que Deus ordenou para ele. Então percebam, não foi a circuncisão, como também hoje para nós não é o batismo que salva. A fé é dada por Deus a nós gratuitamente, independente do batismo ou da circuncisão. Porém, o batismo, hoje o batismo, né, podemos deixar de lado a circuncisão, acho que ninguém está querendo mais ser circuncidado aqui, não é? Então não há necessidade. E o batismo, então, ele é praticado depois de crer, né? Ele não é o que justifica, mas ele, em contrapartida, ele é o que expressa a obediência daquele que creu, daquele que recebeu a justificação pela fé. Uma analogia bastante simples é essa aliança que a gente tem nas nossas mãos. Eu sei que nem todos têm, mas os casados têm. Essa aliança na sua mão esquerda, todos os cônjuges têm. Essa aliança não garante bênção para o meu casamento. Essa aliança não garante que eu serei um bom marido, ou que eu fiz a escolha certa, ou muitas outras coisas. Mas essa aliança expõe para todo mundo, publicamente, que eu tenho uma dona, eu tenho uma esposa, eu tenho um compromisso com alguém. Assim o batismo, da mesma maneira, ele expõe aquilo que aconteceu no coração, como a aliança expõe o que aconteceu no meu coração de marido, quando eu
me apaixonei pela minha esposa, decidi me casar com ela e me comprometi cerimonialmente e fizemos essa aliança e botamos uma aliança literalmente nos dedos, eu e ela. Nós temos então um compromisso um com o outro. É isso que significa a circuncisão. Muito bem, segunda parte, Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. Mais uma vez, Paulo bate na tecla da justificação pela fé, independente da lei. Vai aí do versículo 13 ao 16. Por que Paulo bate nessa tecla? Mais uma vez eu repito, porque provavelmente era algo importante na época dele, por causa da grande quantidade de judeus que se converteram ao cristianismo e ainda traziam alguma dúvida a respeito disso, e também por causa dos próprios ataques dos judeus, porque os judeus estavam querendo destruir a fé dos crentes, dizendo que sem a prática da lei, ninguém será justificado. Então Paulo diz, não, independente da lei, o homem é justificado pela fé. Então, Abraão e sua descendência foram agraciados por Deus, independentemente das obras da lei. No versículo 13, ele diz, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça pela fé, ou a justiça da fé. Eu gostaria que você abrisse comigo, para a gente poder esmiuçar um pouco mais e entender melhor essa situação, que Paulo diz que não foi pela lei, mas é pela fé. No capítulo 3 de Gálatas, abram comigo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 16 a 18. Gálatas 3, 16 a 18. Acharam? Para explicar isso, Paulo escreve então ali, e eu acho que isso nos serve nessa noite, para que a gente tenha mais convicção a respeito da justificação pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo diz assim, vejam bem, Gálatas 3, a partir do 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E isso está apontando para quem? Ele diz aqui, para Cristo, olha, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Versículo 17. E digo isto, 2 pontos. Uma aliança já anterior, confirmada por Deus. Qual é essa aliança anterior, confirmada por Deus? É a aliança da promessa, ou a aliança feita pela fé. A aliança da promessa, Paulo diz aqui no versículo 17, diz que a lei que veio 430 anos depois do quê? Da aliança da promessa. Ela veio 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Paulo quer dizer o seguinte, já que a lei foi escrita e oficializada por Deus, entregue a Moisés e entregue ao povo de Israel, 430 anos depois da experiência de salvação de Abraão, essa lei não pode cancelar ou anular a aliança, o contrato feito por Deus, entre Deus e Abraão, pela promessa de Deus. Deus fez através da promessa, é que ele fez essa aliança com Abraão. Então a lei chegando depois, ela não pode abrogar ou cancelar aquilo que já foi decidido por Deus antes. E versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente, sem pagar nada a Abraão. Abraão não pagou nada, foi uma promessa de Deus, farei de ti uma numerosa nação, e te abençoarei grandemente, disse Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer, voltando lá para Romanos, é exatamente isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que a promessa que gerou a fé em Abraão foi feita
430 anos antes da promulgação oficial da lei divina. Então não tinha como ser pela lei mesmo. Abraão não tinha nem acesso a essa lei. Até porque depois ele menciona nos versículos 14 e 15, ainda na segunda parte, né? No versículo 14 e 15, Paulo diz: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. É como se é pela lei, então, Deus então não fez a promessa e a aliança de Deus é capenga, por assim dizer. Ela não é firme, ela não tem firmeza, ela não é garantida. Então Deus não garante o que Ele diz. A sua promessa é frágil. Paulo diz: de forma nenhuma, de jeito nenhum. Deus prometeu e cumprirá, e ponto final. Ele prometeu que seria pela fé. E assim ele fez a promessa a Abraão. Então a lei não foi dada para a justificação, presta atenção. Mas olha o que ele diz no versículo 15: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então a lei foi dada não para que aquele que praticasse a lei conseguisse se justificar diante de Deus, ou fosse justo diante de Deus, mas a lei suscita a ira. O que significa isso? Significa que a ira de Deus, ela é derivada, por assim dizer. É difícil dizer que Deus, alguma coisa é derivada, né, até os termos aqui são difíceis, né, porque Deus na sua soberania não encaixa esse negócio, né, mas a gente poderia dizer o seguinte: por que Deus se ira? Porque o homem não tem capacidade de obedecer à lei. Então a lei não foi dada para que o homem fosse justificado. A lei foi dada para que o homem olhasse para a lei e dissesse: eu não consigo, Senhor. É impossível te obedecer. É impossível, então o Senhor tem misericórdia. É para isso que a lei foi dada. A lei suscita a ira no sentido de que mostra que ninguém será obediente a ela toda e o tempo todo. E por conta disso, é impossível. Ninguém será salvo pela obra da lei, por obras da lei. Então é isso que Paulo está explicando, e ele bate nessa tecla, como ele já havia falado no capítulo 3, e nós já estudamos sobre isso. Então, ela foi dada para a acusação que produz a ira divina por não ter sido obedecida por ninguém. Não há um justo sequer, não há um que cumpriu a lei perfeita. E no versículo 16, ele diz que a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, que nós vimos lá em Gálatas, que é Cristo. É o descendente de Abraão, não segundo a carne, nem segundo as obras da lei, e nem somente para os circuncisos. Mas preste atenção no que ele diz no versículo 16: segundo a graça por fé e para todas as nações. Aí ele inclui no versículo 16 que essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. 3 coisas: mediante a fé, segundo a graça e pela firmeza da promessa que Deus fez, não é? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Qual é a fé que teve Abraão? Quando ele ainda não tinha circuncidado ainda. Então ele termina dizendo: porque Abraão é pai de todos nós. Agora olha o comecinho do versículo 17, que ainda faz parte do versículo 16. Ele diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não fechou contrato exclusivo com o povo de Israel, somente com os judeus. Quer dizer que Deus salva a gente de todos os povos, eu misturei tribos com línguas, né? Povos, tribos, línguas e nações. Deus salva a gente fora dos limites geográficos de Israel. Ele salva a gente de todas as nações. É isso que Paulo está querendo dizer. Então ele está querendo dizer o seguinte: não é só para os circuncisos, não é só para os que praticam a lei, embora muitos judeus foram salvos, mas se eles foram salvos não porque praticaram a lei, e nem porque tiveram a circuncisão, a marca da circuncisão, mas eles foram salvos porque creram em Jesus Cristo. E aí eles foram salvos, né? Como também serão salvos gente que estava como Abraão. Qual era a fé de Abraão?
não tinha prática da obra da lei, independente da obra da lei, e independente da circuncisão. Gente de todas, gentios, são gentios, né? Porque antigamente tinha os judeus e a rapa, né? Então agora a rapa também está inclusa na salvação, né? Na justificação. E assim Paulo encerra aqui essa segunda parte. E na terceira parte, nós vamos entender que Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. Vai aí do versículo 17 até o 22. Uma coisa, essa é a parte, digamos, é o coração desse trecho. É a parte que mexe conosco. Aqui, a biografia de Abraão também traz à tona coisas importantíssimas e coisas que sempre mexeram com os nossos corações. Primeiramente, a gente entende, né, que o chamado divino, do primeiro chamado divino, como eu já disse, né, lá em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos de idade, né, quando ele saiu da terra dele. Vejam lá, capítulo 12, ele fala sobre isso. Abraão tinha 75 anos de idade. Até o nascimento de Isaque, do seu herdeiro, né, legítimo, que está lá no capítulo 21 de Gênesis. Então, do capítulo 12 de Gênesis até o 21, passaram-se nada mais, nada menos do que 25 anos. 25 anos, Abraão esperou. Esperou em quem? Esperou em Deus. Ele esperou na promessa. Deus aparecia para ele de vez em quando. A gente lê rápido, de 12 a 21, então a gente fala assim, nossa, Abraão estava com Deus todo dia, né? É fácil andar com Deus desse jeito. Assim a fé fica robusta, né? Deus está reafirmando as promessas toda vez ali que aparece para Abraão, e Deus conversa com Abraão, e Deus é amigo de Abraão, e Deus fala o que vai fazer em Sodoma e Gomorra, e tem toda aquela intimidade entre Abraão e Deus, e tudo mais. E a gente fala, é lógico, né? Assim, né? Porque por isso que ele é pai da fé, né? Por isso que ele é pai da fé, né? Mas não, gente. Anos e anos se passaram de uma aparição ou de uma manifestação divina até a outra. Então Abraão não tinha essa conversa com Deus todo dia. Por isso que houve momentos que ele escorregou, ele pisou na casca de banana. Por exemplo, quando ele dá ouvidos a Sara, e por algum motivo, o seu coração, a sua alma angustiada, porque ele já estava ficando velho, a promessa não chegava, parece que não chegava nunca, pense como Abraão. E então a Sara fala, olha, já deu para mim, faz o seguinte, toma a escrava e tem um filho com ela, e me dê esse filho, porque eu não vou gerar filho. Ele olhava para ele, velho, já amortecido. Ele olhava para Sara, velha, e pior, estéril. Ele fala, vamos dar um jeito, vamos fazer do nosso jeito então. E aí, foi o que aconteceu, nasceu Ismael. Então vejam, foram 25 anos de espera, mas não sem erros, mas tiveram experiências doloridas, ansiedades e atitudes precipitadas. Abraão teve, Sara teve, e lhes custaram caro isso. Custaram caro. Então, vejam o que Abraão aprendeu, e eu creio que esse trecho é importante para nós. Todo ele, lógico, é importante, mas aplicando para nossa vida de fé, porque aqui nós vamos ver realmente o que é viver pela fé. O justo viverá por fé, né? Vamos ver um pouquinho como Abraão viveu pela fé. Então, ele aprendeu a confiar no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Está aí no versículo 17, na parte final do versículo 17, quando Paulo diz, perante aquele no qual... Vamos ler desde o início, né? Porque faz parte. Como está escrito, quer dizer, está escrito, Abraão creu naquilo que Deus falou. Toda vez que você lê na Bíblia, está escrito, é Deus falando. Então Deus falou assim, por pai de muitas nações te constituí, foi a promessa. Abraão creu, né? Abraão ouviu isso. E perante aquele no qual creu em quem? Aí ele vai explicar em quem que Abraão creu. Olha só em quem que Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Aqui é uma referência bastante próxima daquilo que na teologia a gente chama da criação do nada. É o ex nihilo, é o termo que a gente aprende em teologia. O que significa ex nihilo? Significa do nada, Deus fez tudo. Quando Deus criou tudo, Ele não tinha matéria-prima nenhuma. Deus criou até a matéria-prima para poder fazer as estrelas, fazer as galáxias, os astros, o Sol, a Terra, a água e tudo mais. Não tinha matéria-prima absolutamente nenhuma. Então Deus fez tudo do nada. É contrário àquela lei de Lavoisier, né? Vocês lembram da lei? Acho que vocês não lembram. E eu aprendi quando era moleque, né, essa lei aqui. Na verdade, eu nem sabia que era de Lavoisier, que é um químico francês, né? Mas ele dizia assim: em qualquer sistema fechado, seja físico ou químico, ou na natureza, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O que Lavoisier quer dizer? Quer dizer que é impossível criar alguma coisa se não tiver uma matéria básica ou matéria-prima, né? E nada se perde, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Essa não é a verdade. Para o ser humano, hoje para nós funciona assim. Para o ser humano limitado é assim. É uma lei real. Isso é verdade. Só que Deus transcende isso. E Ele fez tudo do nada. Ele pode fazer tudo do nada. Abraão cria nessa lei de Deus, que Deus fez tudo do nada. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então vejam, Abraão creu no impossível. Abraão creu no sobrenatural. Abraão creu em milagres. E se nós crentes, cristãos, não crermos em milagres, a nossa fé é muito pequena. A nossa fé está correndo risco. Nós precisamos entender que existe um Deus soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Assim creu Abraão. Então, primeira coisa, ele aprendeu a confiar no Deus que vivifica os mortos e chama à existência tudo que não existe. Ele aprendeu, então, primeiro ponto, viver pela fé é confiar em Deus. Segundo ponto, Abraão aprendeu a esperar contra a esperança, crendo só na promessa divina. Versículos 18 e 19, Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança. Olha que coisa, tudo estava contrário, tudo apontava para uma impossibilidade de ele e Sara terem um filho. Tudo apontava para isso. Ele estava esperando contra a realidade, contra a real circunstância dele, contra o que é visível, é palpável, é provado pela ciência. Ele estava crendo, estava esperando contra a esperança, e ele creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha só, ele cria só na promessa dita por Deus. Assim será a tua descendência. Mais uma vez, agora ele menciona Gênesis 15, 5, quando ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E foi Deus que falou isso. Assim será a tua descendência, numerosa, como as estrelas do céu e a areia do mar. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora, olha só, ele pensava, ele não era louco, ele pensava na real circunstância dele. O que ele pensava? Ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido, porque ele era já de 100 anos, diz aqui, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. E apesar disso, Paulo não menciona, mas Augusto Nicodemos diz que talvez o copista aqui, ou que traduziu, ele talvez não era crente, porque ele omitiu algumas passagens, algumas partes aqui. Talvez Paulo escreveu. Sara era, além de velha, era estéril, era um ponto importantíssimo, e você checa isso lá na história de Sara, ela era estéril, e isso é importante. Mas Abraão olhou para tudo isso, olhou para ele, velho, amortecido. Sara já não tinha o costume normal de mulher, além disso ela era estéril, mas, versículo 19, ele não enfraqueceu a sua fé, ele continuou crendo. Então ele aprendeu a esperar
olhando para cima, olhando para Deus, crendo em Deus, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o alto. Então, quem vive pela fé, confia em Deus. E quem vive pela fé, espera em Deus. Ele não esperava que ele pudesse tomar uma vitamina, porque não tinha, para ele voltar a ter o hábito normal masculino. Ele não esperava que houvesse uma cirurgia para Sara se tornar fértil de novo, porque naquela época não tinha. Mas ele olhava para Deus, o Deus que faz milagres e pode fazer tudo do nada. Pode trazer à existência um universo sem ter um grão de terra. Pode fazer milagres. Abraão cria que Deus podia fazer milagres. E ele descansou nisso, e por isso então ele esperava em Deus. Terceiro ponto que Abraão aprendeu foi a obedecer a Deus. Abraão aprendeu a obedecer e passar por cima das circunstâncias visíveis, passar por cima da sua própria incredulidade, diz o versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como é que ele se fortaleceu? Não sem passar por crises, não sem ter momentos de dúvida, mas ele se fortalecia, ele se fortaleceu, ele continuou esperando em Deus, e ele obedecia a Deus. Agora, vejam só, ele aprendeu a obedecer, passar por cima da incredulidade, das circunstâncias, fortalecer a sua fé duas coisas aqui. A sua fé estava alicerçada em duas coisas no caráter de Deus, no poder de Deus e na fidelidade de Deus. Vejam o que ele diz no versículo 21, 20 ainda, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, dando glória porque ele obedeceu a Deus em tudo que Deus mandou ele fazer. E o versículo 21 diz, estando plenamente convicto, Abraão estava convicto de que ele, Deus, era poderoso, ou seja, tinha poder para cumprir o que ele prometera, para cumprir e ser fiel à sua promessa. Deus era tão poderoso que nenhuma das suas promessas seriam frustradas, dos seus planos seriam frustrados. Então, Abraão alicerçou a sua fé, a sua confiança, a sua esperança e a sua obediência no poder e na fidelidade de Deus. Ele estabeleceu ali a sua confiança, e por isso ele podia obedecer a Deus. Qual é a grande prova disso? Capítulo 22 de Gênesis. Qual é agora o teste que Deus impõe sobre Abraão? Irmãos, esse teste é terrível. É uma das passagens mais chocantes das Escrituras. Para nós como pais, é uma das passagens mais difíceis de a gente poder ler e poder digerir tudo isso, né? Por que Deus fez isso? Deus pede para que ele pegue Isaque, aquele que Deus trouxe da existência do nada, Isaque. Abraão era velho, Sara era velha e estéril, e Deus trouxe do nada Isaque. Deus, agora, depois que deu Isaque para Abraão, ele fala para Abraão, pega o teu filho e sacrifica-o a mim. Manda matar o menino. O que é que Abraão faz? Ele não foge com o menino, ele não negocia com Deus, você não percebe isso absolutamente naquela passagem. Ele não entra em crise, ele pega o menino, ele pega todos os aparatos, o material que ele precisaria para sacrificar e vai para o monte, onde Deus havia ordenado que ele fosse com o menino. Ele pega então o filho da promessa que Deus havia feito a ele e leva para sacrificar. Ele obedece. Por que ele obedece? Porque ele cria no Deus que ressuscita mortos. Abram comigo em Hebreus capítulo 11. A gente fica uma semana sem pregar, parece que a língua fica meio presa.
A gente troca as letras aqui, desculpe, irmãos. Mas Hebreus, capítulo 11. Acompanhem comigo, é um trecho um pouquinho longo, mas acho que vale a pena a gente ler. Ele diz assim, a partir do versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, vejam bem, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Primeiro chamado de Deus, primeira obediência de Abraão. Ele saiu da terra da sua parentela e foi para onde Deus mandou. Versículo 9: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Segundo a obediência, então, vocês vão ter o filho que é de vocês mesmos. Não precisa usar nenhum outro artifício para ter filhos. Eu vou dar um filho para vocês, diz Deus, e Abraão creu. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora, pula um pouquinho do 13 ao 16, entra no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, aqui é o caso. Olha só como Abraão pensou. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, o filho único, aquele que acolheu alegremente as promessas. Era o filho da promessa. Deus prometeu que ia dar, e deu a Isaque, a Abraão e Sara. E ele estava para matar o menino. Versículo 18: a quem se tinha dito, em Isaque será a tua descendência. Deus falou para Abraão, é nesse menino que você terá uma descendência tão numerosa. Isso entrou no coração de Abraão. Abraão pensou, bom, ele mandou matar um menino, ele tem um plano. Eu não sei qual é, mas Deus tem um plano. Deus vai se virar, mas é através de Isaque que ele vai me dar muita gente como herança, como descendência. Eu não estou entendendo o que Deus quer, mas eu sei que Ele pode fazer alguma coisa. E vejam, olha o versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então Abraão, na época de Abraão, nunca se ouviu falar de ressurreição. As ressurreições que ocorreram na Bíblia acontecem depois. Aconteceu mortes antes de Abraão. Nunca ninguém foi ressuscitado. Abraão creu em Deus que podia fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito: ressuscitar um morto. Ele cria que Deus, ele ia matar Isaque, e ele cria que Deus ia levantar o menino, ressuscitá-lo. Assim bateu no coração de Abraão. Por isso ele obedeceu. Então, cada experiência na vida de Abraão foi importante para chegar nesse momento crucial da vida dele, onde a sua fé foi testada de fato. E ele ofereceu, ele creu. E naquele momento, diz aqui, Paulo diz então no versículo 20, que pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando ele obedeceu, arrisca uma coisa difícil para um pai, ele deu glória a Deus, porque ele cria que Deus era poderoso para fazer um milagre. Isso é glorificar a Deus. Ele descansou. Não é que ele estava assim, oh, que legal, vamos lá, vamos sacrificar Isaque. Beleza. Ele não foi assim. Obviamente ele foi tenso. Foi uma hora de muita dor. É lógico, é a apreensão completa. O coração dele acho que batia 1000 por hora. Mas a fé dele deu graça para que ele praticasse isso. Então veja, viver pela fé é confiar em Deus, é esperar em Deus e é obedecer a Deus em situações muito difíceis. Isso é viver pela fé. O justo vive desse jeito. O justo não é só justificado pela fé, o justo vive pela fé. Abraão não foi só justificado quando ele creu, mas ele também viveu pela fé e obedeceu às ordens de Deus. Abraão cumpriu as ordens de Deus. Versículo 22 também diz isso. Ele diz, pelo que isso lhe foi também, veja bem a palavra também aí, não é? Isso também lhe foi imputado para a justiça. A fé e a obediência. A obediência não é que era uma questão
que sem obediência ele não seria justificado. Não é isso. Mas a obediência é decorrente da fé. Quem crê, obedece. É uma marca. Talvez maior do que a marca da própria circuncisão, que os judeus tanto queriam. Tanto zelavam por ela, tanto amavam a circuncisão, exigiam a circuncisão, mas não obedeciam. E Jesus disse que vocês fazem tantas coisas, falou para os judeus, né? Vocês fazem tantas coisas, até me chamam Senhor, 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 mas não me obedecem. E naquele dia eu direi, não vos conheço. Né? Então, aqui a gente percebe então, fechando agora a quarta parte, vamos para a conclusão rápido, né? A conclusão, a quarta parte, aí do versículo 23 a 25. Então, aqui, a gente entende que a Bíblia não é apenas um livro histórico. Conta a história de Abraão, nós vimos um pouco as partes principais da biografia de Abraão, vimos. Mas ela não é só um livro histórico. Ela é aplicável para nós. Ela foi escrita para o nosso ensino. Veja o versículo 23. E não somente por causa dele está escrito, que lhe foi levado em conta. Versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente, a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia foi escrita também para nós. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz isso. Tudo que está escrito foi escrito para o vosso proveito, para que vocês tenham esperança. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Paulo então faz essa ponte do caso de Abraão, da biografia de Abraão, para os crentes de Roma naquela época. Ele aplica, ele faz essa ponte, né? Ele liga o passado com o presente. E o que nós vimos em tudo isso? Desde o versículo 1 do capítulo 4, a gente pode dizer que essa ponte que Paulo faz, para aplicar isso para a igreja hoje, em primeiro lugar, ele quer dizer que o descendente legítimo de Abraão, pela promessa, é Cristo. Esse é o descendente legítimo. E, consequentemente, é a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o descendente de Abraão. Somos nós os crentes, e não o Israel geográfico. Pode ter gente lá que são descendentes de Abraão legítimos? Sim, se crerem em Jesus Cristo. Se não crerem em Jesus Cristo, não serão descendentes legítimos de Abraão. Por quê? Porque esse é o segundo ponto. Tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação sempre foi pela fé. Pela fé em quem? No Messias. Na velha dispensação, era no Messias que viria. Eles estavam olhando para frente, ainda não tinha vindo. Na nova dispensação, é no Messias que já veio, Jesus. Hoje nós conhecemos o nosso Messias. Né? Então, sempre foi pela fé no Messias a justificação. Tanto no velho como no novo. Terceiro lugar, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação tem como base a morte e ressurreição de Cristo. Acompanhe o versículo 25 comigo agora e fechamos aqui. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando Cristo se ofereceu em sacrifício a Deus, Cristo, na sua morte, significa que ele estava quitando a nossa dívida com Deus. Ele estava pagando a nossa dívida para Deus. Ele tomou o nosso lugar, assumiu a nossa dívida e pagou. Na morte dele, ele pagou a dívida. Na morte dele, ele pagou a nossa dívida. E na ressurreição dele, a sua ressurreição, significa que o Deus Pai, que o ressuscitou, aceitou o sacrifício do Filho, quitou a nossa dívida de fato e nos fez justos. Nos fez justos aos seus olhos. Ele nos justificou. Então, na morte significa o pagamento, que Jesus pagou a nossa conta a Deus. Na ressurreição significa que o Pai recebeu o dinheiro das mãos do Filho, riscou a nossa nota promissória, carimbou, tetelestai, não é? Lembram-se do termo, né? Está pago.
né? Carimbou, expôs para todos os acusadores, todos os cobradores, por assim dizer, né? E está pago. Então ele aceita, e a ressurreição significa isso, significa a aceitação do Pai, do pagamento que ele fez. Os teólogos dizem o seguinte, uma frase que eu resumi aqui para a gente fechar: a morte e a ressurreição de Cristo são inseparáveis. Sobre esse trechinho aqui, né? A morte e a ressurreição de Cristo são inseparáveis. Por quê? Porque formam um único ato redentor. Uma não tem sentido sem a outra. Obviamente, não dá para ter ressurreição sem morte. Não dá, né? E a morte sem a ressurreição ia tornar-se uma dúvida. Será que o Pai aceitou? Será que ele aceitou o pagamento do Filho? E quando ele ressuscita, ele diz: sim, eu aceitei. Eu aceitei. Vocês estão quitados, sua dívida está quitada, e mais do que isso, ele ainda depositou mais na sua conta e pôs a justiça dele sobre vocês, ó igreja, ó eleitos. Não é? É isso que Deus faz. Concluindo e fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, Abraão não somente foi justificado pela fé, mas ele também aprendeu a viver pela fé. Isso é importante, ele é nosso pai na fé. Ele é o pai dos judeus que creem, mas também é nosso pai. Então nós olhamos para Abraão e queremos imitar as pisadas dele. Ele é modelo da fé, do justo que vive pela fé. Então ele é modelo para nós. Então ele é o nosso modelo, é pai de todos nós, diz aí no versículo 1, versículo 12, versículo 16. Ele é o nosso pai. E ele é modelo de alguém que aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a esperar em Deus e aprendeu a obedecer a Deus. Isso é viver pela fé. Segundo lugar, Paulo toca então em dois pilares da fé genuína. Quando ele fala a respeito da criação, ele fala que Abraão, ele acreditava que Deus podia fazer alguma coisa do nada, trazer a existência daquilo que não existe. Então, quais são os dois pilares que Paulo toca aqui da fé genuína em Deus? Primeiro pilar é que Deus, do nada, criou tudo o que existe. Então Abraão cria no Deus Criador. Nós precisamos crer no Deus Criador. Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Primeiro ponto, primeira base da fé genuína. Deus é criador de tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas e do nada. Segundo ponto, segunda base da fé genuína em Deus. Segundo pilar, Deus ressuscita mortos. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então, além de ser Deus criador, Deus também é um Deus redentor. Ele traz de volta aquele que estava morto. Ele ressuscita o morto. E ele fazendo isso em seu Filho, significa que ele é redentor. Então aqui são os nossos dois pilares, não é? Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. São essas duas bases da fé verdadeira. Crer em Deus Criador, crer no Deus Criador e crer no Deus Redentor. Essa é a base da nossa fé. É nesse Deus que criou tudo e que está reconciliando consigo todas as coisas. Terceiro ponto, terceira aplicação. Vejam bem, aqui bem prático, né? As biografias que a gente encontra na Bíblia ou em livros são muito boas para nos mostrar modelos de homens de fé, mulheres de fé. São muito saudáveis, muito boas, desses homens, para nos ensinarem a viver pela fé. Mas nós não podemos viver a vida de outro, literalmente. Existem situações que quando a gente lê, a gente pensa: puxa, será que eu só vou ter fé o dia que eu passar por uma crise tão severa como Abraão passou, tendo que oferecer o filho? Não literalmente. A Bíblia diz que nós temos que viver conforme a medida da nossa fé. Alguns creem que, por algum motivo, ele crê que um milagre vai acontecer e ele descansa nisso. Outro não tem essa condição de crer nesse milagre tão grande. Todos são crentes, estou falando de gente que é crente. Então, nós não podemos viver a fé do outro, nós não podemos viver a vida do outro. Nós temos que ter a nossa experiência.
Todos nós vamos crescer na fé, é uma promessa de Deus, mas cada qual tem um estágio. Às vezes um está mais avançado, o outro está um pouco menos. E isso é bom. A igreja nunca está equalizada, todo mundo do mesmo tamanho, mesmo, cresceu igual, tudo igualzinho. Não. Alguns têm uma fé um pouco mais tímida, outros têm uma fé um pouco mais robusta. E nós temos que aprender a respeitar isso. E todos vão crescer conforme Deus permitir. Não é? E em último lugar, nós precisamos aprender a tranquilizar a nossa alma. Eu vi isso nesse texto porque é uma coisa que tocou no meu coração por causa da atual circunstância. Eu pude ver que nós precisamos tranquilizar a nossa alma. Nós precisamos aprender a domar a nossa alma. Nós precisamos aprender a fazer com que ela se aquiete, para que consigamos esperar em Deus. Isso é um exercício. Por exemplo, quando o salmista escreve o Salmo 42, que aliás foi muito bom ouvi-lo lá em Maringá, domingo passado, Salmo 42, versículo 5, o salmista diz assim: ó, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O que é que o salmista faz no momento de ansiedade? Como Abraão deve ter passado, para poder chegar e oferecer Isaque como sacrifício? Provavelmente ele trabalhou a sua alma. Ele conversou com a sua alma, ele conversou com ela. Nós precisamos aprender a conversar com a nossa alma antes que ela converse conosco e tome as rédeas da nossa vida, porque ela pode nos levar para lugares muito perigosos. A nossa ansiedade nos carrega para fora da realidade ou daquele caminho que é o mais seguro, muitas vezes. Como Abraão escorregou na sua ansiedade por ter um filho, ele teve um filho da pressa, que era Ismael, que era com a escrava, e ele não seria descendente de forma nenhuma. Ele já estava ansioso, ele já tinha conversado antes com Deus, falando: será que vai ser Ebenezer, meu servo? O senhor não me dá descendência? Como que eu vou ser numerosa a minha herança? Eu não tenho nenhum filho. Vai ser através do meu servo, então? Do escravo? Deus diz: não, vai ser de você mesmo. Mesmo assim, lá na frente ele entra na história da sua mulher e tem um filho com Agar. Mas não foi também esse o filho da promessa. Então vejam, talvez ele conversou com a sua alma, depois ele aprendeu, tanto que ele chegou no fim, ele conseguiu dominar a sua alma, porque Paulo diz que ele fortaleceu a sua fé, provavelmente ele conversou com a sua ansiedade, sua alma ansiosa, e ele pegou o filho e obedeceu a Deus. Ele ia mesmo matar o menino. Então, nós precisamos aprender esse caminho de aprender a esperar em Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Agora, só em Deus é possível. Só no relacionamento com Deus. Eu preciso conversar com a minha alma e dizer para ela: por que você está abatida? Calma! É Deus que está no controle, não é você. E nem eu. E nem a minha mulher. E nem meu patrão. E depende da circunstância, aí você põe o que você quiser. É Deus que está no comando. E então eu tranquilizo a minha alma, eu converso com ela: espera em Deus. Calma aí, você está ansiosa. Por quê? Porque eu sei que eu ainda o louvarei. Eu sei que Deus prometeu, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Eu posso não ter tudo o que eu quero nesse mundo, mas Ele prometeu me levar para um outro mundo, muito melhor do que esse. E eu espero nisso. Eu descanso nisso. A gente precisa conversar com a nossa alma. E assim a gente consegue abafar um pouco a ansiedade, a depressão e a nossa tristeza. E assim a gente consegue controlar a alma. Somente conversando com Deus. Ou com a alma e com Deus junto, né? Colocando Deus na história, apontando Deus para a nossa alma. E assim a gente consegue vencer a nossa ansiedade, como o nosso pai na fé, Abraão. Muito bem, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Ó Deus, Tu és o Deus que faz coisas impossíveis pelos Teus eleitos. Nós queremos aprender a confiar em Ti, Senhor. Perdoa-nos pela nossa fé tão pequena, Senhor, tão tímida. Nossa fé que muitas vezes nos envergonha até. Senhor, nós muitas vezes agimos mais como incrédulos do que como crentes. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos. Mas nós te pedimos, por favor, acrescenta-nos fé. Trabalha em nossas vidas, Senhor, para que a nossa fé seja robusta como a fé do nosso pai Abraão.
Dá-nos a fé semelhante a dele, Senhor, para que nós possamos ficar firmes no dia mau, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, para que nós possamos dominar a nossa alma e a nossa ansiedade. Ajuda-nos, Senhor, aumente a nossa fé, porque se o Senhor diz que o justo viverá pela fé, nós queremos viver pela fé, porque fomos justificados pelo Senhor gratuitamente. Agora ajuda-nos nessa tão pequena fé que nós temos. É isso que nós te pedimos, com gratidão, por cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.